Agradeço a presença de todos os participantes, a presença do professor André, do professor Evandro aqui, para fazer esse evento conosco, que é o Van Gogh para Além do Mito, releituras do romance Diários de Vicente, Impressões do Estrangeiro, do professor Evandro Nascimento, e desejo a todos um bom evento. Obrigado. Professor André. Professor André? O professor André, ele parece que acabou de cair e está se reconectando. Vamos esperar só um segundinho para ele. Estava tão presente, né? Funcionando tão bem. Exato. Mas é sempre assim, né? A internet, ela fala para a gente nos momentos que a gente mais precisa dela. Vamos só esperar ele se estabilizar novamente. Gente, foi um erro meu mesmo. Eu apertei um botãozinho aqui. Vocês me desculpem. Como eu falei com o Pedro no início, eu sou mais acostumado com o Meet e acabei correndo nessa questão aqui, nesse erro. Já posso começar, Pedro? Pode começar, fica à vontade, professor. Então ótimo. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês nessa questão importante. Eu penso que nós estamos imbuídos pelo amor à leitura. A questão da literatura, tão vital para muitos, e tão desprestigiada para tantos, mas nós estamos aqui como uma forma de demonstrar o quanto que ela é importante, e dentro dessa perspectiva estamos aqui tendo o privilégio de conversar uns com os outros na presença de um autor incrível, que é o Evandro Nascimento. Evandro, você não se sinta tímido, porque hoje eu farei alguns elogios a você aqui, porque a sua obra ela é muito instigante. Eu estava até pensando sobre o quanto que, através deste romance, a gente toma contato com o Van Gogh para além do mito, e também a gente toma contato com o Evandro para além do crítico e do professor. O Evandro que assume essa faceta maravilhosa de ficcionista e nos entrega este livro tão portentoso que daqui a alguns anos valerá um valor considerável, quase como que um quadro do próprio Vincent van Gogh, segundo nós estávamos a conversar aqui antes. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é André Carneiro Ramos, eu sou professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, na unidade Passos. Já tivemos a oportunidade de contar com o Evandro num evento, ele falando justamente sobre Diários de Vicente. Eu acho que foi justamente essa experiência que me trouxe até aqui. Agradeço demais o convite que foi feito pelo professor João César de Castro Rocha e também, por extensão, a confiança que me foi atribuída pelo próprio Evandro Nascimento, ele contando aí com a minha leitura, com as minhas observações. Eu fiquei muito envaidecido e espero contribuir com a questão nesses 3 encontros que hoje nós estamos iniciando o primeiro, e eu já digo de antemão o seguinte, como o livro do Evandro, ele é um livro gigante, é um livro que se aprofunda na biografia do Vincent. A gente é levado a chamar o Van Gogh de Van Gogh sempre, Van Gogh, mas enfim, o Evandro ele traz para nós essa perspectiva do Vincent, daquele que se aproxima de nós, daquele que viveu uma vida de forma, digamos assim, lúcida.
E é bem legal a gente pensar sobre essas questões antes de qualquer outra coisa, né? O Vincent, o Evandro, ele traz para nós essa figura humana, demasiada humana, que é o Vincent, que se sobrepõe ao mito Van Gogh. Então eu gostaria de pedir para o Pedro já iniciar a minha apresentação de slides. Eu elaborei uma apresentação de slides para eu me guiar, para eu não me perder aqui, que são muitas considerações, né, pessoal? Então, como que eu vou tentar organizar essa nossa conversa? Porque, volto a dizer, o título do romance do Evandro, né? Diários de Vincent, Impressões do Estrangeiro. Esse estrangeiro que é o próprio Vincent, que é o próprio Van Gogh, que segundo posso dizer, um quase amigo depois da leitura que a gente realiza do romance de Evandro. Aí como que a gente vai proceder aqui, né? São impressões de leitura. Praticamente a minha visão acerca daquilo que eu aprendi, aquilo que eu depurei a partir de uma primeira leitura, e agora eu estou terminando a segunda. Hoje eu tratarei dos 2 cadernos iniciais. Eu até conversei com o Evandro sobre isso. Hoje eu tratarei dos 2 cadernos, que compreendem a fase de Vincent em Paris, com toda a sua vivência desbravadora e curiosa em relação à Cidade Luz, mas, sobretudo, conhecendo de perto os seus convivas, a sua pleiade de artistas, de amigos, de iguais. Aí a gente pergunta, será porque o Vincent ele se distinguia tanto da sua geração, mas ele não queria, talvez, se separar tanto deles, né? A gente vai assimilando isso ao longo da leitura, né? Então, hoje nós tentarei, né, tratar desses 2 cadernos. Na próxima semana, a gente trata da questão da ida de Vincent para o sul da França. Ele vai para Arles e chega lá e a gente já sabe, é aquela velha questão, a gente já sabe o que vai acontecer. É uma perspectiva, digamos, dramática, é uma perspectiva traumática, é uma perspectiva sofredora, mas, ao mesmo tempo, nós nos sentimos atraídos, não pela tragédia. A obra do Evandro compartilha muito isso conosco. Nós nos sentimos atraídos pela capacidade de enfrentamento de Vincent van Gogh em relação a tudo o que ele viveu, sem perder a sua condição de artista. E, bom, semana que vem a gente vai tratar mais especificamente disso. Eu já estou aqui, de certo modo, realizando uma espécie de resumo muito mal ajambrado da obra do Evandro, porque é muito difícil da gente resumir o livro dele em poucas palavras, porque é uma dimensão muito, muito profunda e muito ampla. É um cenário quase que... é um cenário multicolorido, se é possível a gente estabelecer essa correlação com as próprias pinturas de Vincent em sua
fase que começa na França, que começa em Paris, e que vai se aprofundando cada vez mais, e ele vai se entregando cada vez mais aquela sinergia toda, aquele drama em vida que ele vai usando, ele vai explorando. Quase que eu pensei muito ao ler esses 2 primeiros cadernos, eu me lembrei muito de Álvaro de Campos. Sentir tudo de todas as maneiras. Tá aí um outro escritor que, se Vincent tivesse tido tempo, ele certamente teria gostado bastante, né? O Fernando Pessoa, um outro estrangeiro, tal qual o nosso artista. Aí eu começo aqui o Van Gogh para além do mito. Pode passar aí, por favor, Pedro? Eu trouxe aqui para vocês um dos autorretratos que o Van Gogh elaborou, ele que foi muito insistente nessa questão dos autorretratos, até por uma questão de não ter, né, muitos modelos, e a questão dele era pintar. E ele tenta fazer sempre, a gente nota, né, ele tenta capturar algo inusitado, algo que a gente não pode considerar como idêntico ao autorretrato anterior, e é sempre uma perspectiva nova. E a gente vê esse autorretrato, ele, se não me falha a memória, foi um dos últimos que ele pintou, e a gente pode perceber na sua expressão, a gente verifica os seus olhos e toda uma questão que para muita gente pode remeter à ideia de angústia, sim, mas também pode nos levar a pensar no quanto que este sujeito ele seguia adiante, ele resistia, ele era um teimoso, ele não se deixava vencer. Talvez em alguns momentos ele pudesse até esmorecer por conta das pancadas que ele levava da vida e da sua própria condição de doença e tudo mais. Só que a gente verifica, ele encontrava na arte um caminho para seguir adiante. Aí a nossa proposta está aí, basicamente, é a caminhada que tentaremos fazer, pegando na mão do nosso querido Evandro, ele que nos leva por esse território, que é um território que eu considero como diferente de muitos que já foram esboçados por aí. Eu não tenho como não lembrar do Arthur, que escreveu aquele livro instigante, né? O Van Gogh, Suicidado da Sociedade. Enfim, é uma perspectiva que procura valorizar essa dimensão do Van Gogh enquanto um artista que ele resiste e ele se sobressai por sua genialidade. O Arthur ele toca muito nessa questão. O Van Gogh como uma espécie de escolhido, Van Gogh como um artista que se diferenciava ali
dentre a sua geração e que foi mal interpretado, não foi reconhecido e a sociedade não o compreendeu e o transformou naquele mito. Mas a ideia aqui que o Evandro nos convida a compartilhar, ela vai um pouco além disso na minha leitura. O Evandro ele partilha conosco essa perspectiva do Vincent, não como um espírito elevado, mas como um homem lúcido, né? E ele sempre se diferenciando, ele sempre buscando essa construção da sua obra muito num contato com o outro, com o mundo e suas mazelas, né? E belezas também, né? E dessa maneira ele se fez artista, dessa maneira ele se construiu enquanto esse artista que, claro, evidentemente, podemos considerar, sim, tem um toque de gênio aí, tudo bem, mas o Vincent, do Evandro, ele vai além dessa questão mitológica e que resvala na ideia de genialidade. Vai além disso. O Evandro, com a sua escrita, pode passar para nós aí, Pedro. O Evandro, com a sua escrita, ele traz para nós essa dimensão humana do Vincent, e ele faz com que nós, como que eu posso dizer, a gente se aproxima tanto do Van Gogh, a gente toma contato com a pequenez desse homem, ao mesmo tempo que conseguimos também vislumbrar a grandiosidade dele. É um misto de sensações. O Van Gogh ele é destituído de toda a sua mística e ele se torna esse Vincent que o Evandro compartilha conosco. E isso se dá através da sua escrita, do seu testemunho. A gente tem aí o Van Gogh como não só como um ávido pintor, mas como um atento escritor e leitor também. Então, através dessas artimanhas que o Evandro ele vai realizando, muito matreiramente e tudo mais, vai chegar um ponto aqui que eu vou comentar um pouco mais aprofundado a escrita dele naquilo que eu pude observar. Mas a gente vai verificando o quanto que o romance do Evandro ele efetivamente nos ajuda a escapar dessa, como é que eu posso dizer, essa facilidade absurda e até mesmo injusta com Vincent, e que vai no direcionamento da fala de muitos, o consenso geral, né, que considera, né, as obras de Van Gogh como meras representações de uma vida atormentada e por aí vai. O que o Evandro faz a gente enxergar com o seu livro? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa coisa de dizer que o Van Gogh ele tinha um espírito elevado, a errância dele, essa palavra que é tão mencionada ao longo do romance, a ideia de errância,
Isso prova o contrário. Vincent estava num processo de crescimento ali enquanto ser humano e enquanto artista. E através da sua errância é que a gente consegue vislumbrar essa... Eu não chamaria de evolução, apesar de que fica nítido, né? Quando a gente verifica o modo como ele foi se transformando ao longo de suas pinturas e tudo mais, eu não chamaria de evolução, eu chamaria de uma lucidez constante em prol de si mesmo, e ele vai ali caminhando no sentido de fazer a arte se materializar à sua maneira para o mundo. É aquilo que ele deixou de legado para nós. Ainda tem essa. Se a gente for parar para pensar quantas pessoas que vivenciaram e vivenciam, né, problemas na mesma dimensão do Van Gogh e que nunca deixou nada para a humanidade. O Van Gogh, ele fez esse pacto, ele deixou alguma coisa que marcou. E o livro do Evandro faz com que a gente entenda muito, muito dessa caminhada. E eu coloquei aqui essa citação, está na página 147, que eu acho incrível. O livro dele tem muitas passagens que, se a gente não tomar cuidado, a gente não dá o devido valor. A gente começa a leitura e muitas das vezes a leitura ela flui e é tanta coisa que vai saltando aos olhos e vez por outra tem ali uns lampejos que vale muito o registro. Eu, por exemplo, na condição de leitor, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, eu, vez por outra, eu faço uns diários de leitura. E nesse caso do romance do Evandro, eu fiz questão também de estabelecer o meu próprio diário, tal como o Vincent. E o Evandro até fez uma brincadeira comigo hoje pela manhã. Ele perguntou, quando a gente trocou umas mensagens, ele perguntou: e aí, como é que foi o seu final de semana com o Van Gogh? Eu falei para ele: realmente, eu passei o final de semana com o Vincent, com o nosso amigo Vincent. Então a gente tem aqui, eu escolhi essa frase como uma espécie de epíteto, mas poderia citar várias, né? É melhor arder do que explodir. Ardo atualmente nas cores para não explodir na vida. Então, pessoal, isso aí é autoexplicativo. Eu não preciso discorrer acerca dessa declaração, porque a gente percebe nela a dimensão, né? A gente percebe nela o quanto que existia ali de intensidade na vida e nas experiências que o Vincent estava trocando em seu momento parisiense, que é um momento muito interessante, porque... Pode passar, por favor, Pedro? É um momento muito interessante, porque ele vai para Paris e a intenção dele, segundo a gente nota aqui logo no início, a primeira anotação do diário, a primeira anotação é do dia 6 de março de 1886. Então a gente pode pensar, realmente é o Van Gogh chegando na Cidade Luz e tomando contato com todo aquele burburinho
oitocentista capitaneado especialmente pelo impressionismo. E ele, no início, rechaça, a gente verifica em algumas passagens, ele não se identifica muito bem com o movimento impressionista, ele elabora algumas críticas ali, muitas delas, inclusive, em relação à renitência do academicismo e tudo mais. Isso, por si só, já demonstra o quanto ele era livre, o quanto a sua pintura se propunha exercer a liberdade. Aí eu trouxe para vocês aqui essa que é considerada como uma das primeiras pinturas do Van Gogh. Nós temos aí Os Comedores de Batata, de 1885. Essa pintura, a gente percebe no livro, o Evandro, ele ao tecer, né, o testemunho de Vincent, nós vamos tomando contato com algumas passagens que, inclusive, vão se repetindo. É um detalhe interessante isso no romance, em especial no primeiro caderno. A gente nota o quanto que determinadas passagens elas vão se repetindo, quase como se Vincent estivesse estabelecendo ali uma espécie de auto-reconhecimento gerado pela autoescuta. Ele se escutava e se escrevia. Ele coloca ali, por exemplo, ele critica o pai, a figura do pai, Dorus, que era um pastor protestante, e a gente sempre verifica ali na escrita o quanto que ele não teve uma boa relação com o pai por culpa do pai. E ele repete isso. Da mesma maneira, ele exalta a figura do Theo, o seu irmão. Sem o Theo, talvez, muito provavelmente, Van Gogh... muito provavelmente não. A gente acaba tendo a certeza de que sem a figura do Theo, Van Gogh não teria existido enquanto artista. Porque o Theo financia o Van Gogh. E tem outras questões que ele vai repetindo também ao longo desse primeiro caderno. A sua desorganização, ele passa a morar com o irmão e ele muito desorganizado, ele não consegue, né, ter a mesma disciplina que o Theo, e ele tem essa coisa da sujeira, né, a sujeira como uma potência criativa. Ele fala muito disso também. Aí começa a falar de certos relacionamentos amorosos, e por aí vai, né? O modo como ele recorrentemente vai se repetindo é como se ele estivesse tentando se encontrar na escrita desse testemunho. É uma percepção que eu tive. E em alguns momentos a gente verifica o quanto que ele, até mesmo nessas repetições, até mesmo nas críticas que ele fez ao pai, a gente verifica o quanto que ele não se identificava com sua própria família dentro de uma perspectiva burguesa, e ele se aproximou
demais dos desvalidos. Até nós temos aí os comedores de batata, uma tentativa do Van Gogh de ter essa experiência marcada em sua vida como pintor. Ele teve, na sua juventude, uma pequena incursão como pastor também, uma tentativa meio frustrada, porque ele não tinha o dom da oratória. Então ele vai... eu me esqueci agora o nome do lugar, acho que é Bornage, na Bélgica. Ele toma contato com os mineiros lá, com os trabalhadores, e ele se sente muito, muito envolvido com aquilo ali. Então ele se distancia da sua família e se aproxima dessas pessoas tidas como comuns. Para mim, essa pintura dos comedores de batata tem essa função de revelar muito dessa perspectiva social do Vincent também. Num dado momento do livro, ele chega até a dizer que é a sua verdadeira família. Os desvalidos, tal como ele. Curiosamente, me disseram, eu conversando com um amigo, ele me informou que essa família, dizem que é a família do Joseph Roulin, que ele fez um retrato muito interessante. Depois vocês vão verificar na sequência aí. Pode passar, Pedro, por favor. Então aí a gente toma contato, né, com essa pintura que ela já revela muito do Vincent que a gente conhece, né? Aquele apogeu das cores, o amarelo intenso. O título dessa pintura é O Semeador. E essa ideia do semeador, ela é de 1888. Essa ideia de semeador também percorre o romance do Evandro ali de uma forma bem sistemática, bem recorrente. E é um signo muito importante para o próprio Van Gogh, né? Porque o semeador é um trabalhador incansável. Da mesma maneira, né, o pintor na estrada de Tarascon, que é a pintura que nós temos na capa do livro do Evandro, que é um autorretrato, segundo o próprio Evandro acabou nos dizendo aqui no início da nossa interação. Mas para quem tem o livro, reparem, a gente não consegue vislumbrar o rosto. É claro que é o Van Gogh, mas esse Van Gogh ele se coloca aqui numa condição similar à do semeador aí da nossa pintura de 1888. É como se o próprio Van Gogh se considerasse esse semeador também, esse trabalhador. Van Gogh se considerava um trabalhador. A arte para ele era um trabalho sério, não era uma questão, digamos, voltada para a elite, algo que pudesse diferenciar as pessoas. O sujeito que pinta ele é melhor do que o sujeito que meramente observa. Não, o Van Gogh não tinha esse pensamento. E o Van Gogh ele procurava, sim,
esse contato com o outro, através da sua pintura, através do seu trabalho. E é muito bonito a gente constatar, né, uma parte que eu considero como, vamos chamar de triste do romance aqui, antes dele ir para o sul, ele tem sonhos, ele tem vislumbres de conseguir levar a sua família para o sul e viver com alguns irmãos que ele gostava e tudo mais, e sem contar a perspectiva lá da comunidade artística que ele também queria montar. A gente sabe que nada disso vai funcionar, que nada disso vai dar certo, mas que é algo bonito e que tem tudo a ver com o projeto que ele tinha, né? Então, essa ideia do semeador é muito importante. Eu fiz questão de trazer essa imagem para vocês darem uma olhada. Pode passar, por favor, Pedro? E agora a gente tem aí, vamos colocar assim, não diria o apogeu, muitos falam que esta Campo de Trigo com Corvos, né, 1890, muitos dizem que foi a sua última pintura, e há controvérsias sobre isso, porque ele pintava muito, né? Ele pintava muito e escrevia muito. A depender do que o Evandro registrou, ficcionalmente nem se fala. Mas eu fiz questão de trazer. Eu poderia ter trazido Noite Estrelada, que quando a gente pensa no Van Gogh, a gente logo vem algumas imagens, né? Vem Noite Estrelada, vem aquela do quarto dele em Arles, vem os girassóis, tem aquelas imagens consagradas. Essa também é uma imagem consagrada. Mas eu quis fugir um pouco do Noite Estrelada, até porque essa imagem ela revela uma questão assim muito turbilhão de cores, de emoções, de possibilidades, um caminho que se abre, enfim. Depois, na parte em que a gente vai conversar, eu gostaria até de pedir para que vocês dividissem comigo o que vocês sentem ao observar essa pintura. Eu fico um pouco emocionado e, ao mesmo tempo, estagnado, porque é um desafio muito grande. Pode passar, por favor, Pedro. Então, eu acabei, gente, o que eu fiz? Eu pensei em 3 possibilidades de leitura aí para a gente poder trabalhar. E eu já estou falando delas desde o início, tá? Não consegui segurar aqui a surpresa. As leituras que eu pensei, as leituras possíveis para mim, André, leitor de Evandro Nascimento. No primeiro momento, obviamente, a desfiguração do mito e a renitência de Vincent, como eu já explorei aqui, já mencionei a vocês, né? A questão do pintor em sua errante e humana evolução. Esse conceito de errância que está tão presente aí no livro do Evandro. E se a gente talvez partir para uma interpretação um pouco mais direta, vai muito ao encontro da ideia de erro,
A errância se correlacionando à noção de erro, mas é um erro muito benfazejo, porque ele se faz como, ele se constrói como uma força motriz e lúcida. Essa é outra palavra que eu sempre a ela recorro quando eu penso no Vincent. A errância e a lucidez corroborando com essa humana evolução do nosso personagem, do nosso criador, Vincent van Gogh. Sobremaneira Vincent. E, por fim, é algo que eu tomei uma liberdade gigantesca, eu coloquei a heteronímica escrita de Evandro Nascimento, porque eu penso comigo que o Evandro, na minha cabeça, ele acabou se tornando uma espécie de heterônimo do próprio Vincent. Porque a gente acredita, quando estamos a ler Evandro Nascimento, Evandro, que sem medo de errar, eu digo, ele tem total domínio daquilo que ele está a fazer, até porque ele pesquisou muito. Ele me confidenciou que foram mais de, eu acho que 5 anos ou mais de pesquisa para poder escrever Diários de Vincent. O que acontece? Quando a gente toma contato com a prosa do Evandro, a gente esquece do Evandro. A gente, de fato, e o Evandro ele fez umas artimanhas incríveis ali no texto. Para os leitores desavisados, o que ele faz ali pode até, por vezes, parecer algo que faz parte mesmo ali da escrita do Vincent. Umas notas de rodapé, umas questões formais ali no texto, umas interrupções. E Evandro, você me desculpe, eu vou até falar uma coisa que eu acho que funcionou muito bem. No seu livro, na edição que eu tenho, algumas páginas ficaram em branco. Muito provavelmente deve ter sido um erro da editora na hora da confecção da edição, mas eu entendi isso como algo providencial, porque a gente também pode parar a nossa leitura e realizar as nossas próprias anotações, ou então desenhar também, como você, a gente sabe que você tomou a liberdade, aí você também é um artista pictórico, que você desenhou as imagens das flores, e a gente sabe disso porque está nos créditos, mas quem te acompanha também sabe que você tem essa vivência, e é um livro que tem todo o cuidado, né? Então, essa questão heteronímica, eu acho incrível pensarmos assim, porque a gente se esquece do Evandro, a gente acredita piamente que é o Vincent que está ali produzindo todo esse texto maravilhoso e tudo mais, só que existe o Evandro. E como que a gente sabe disso? Tem algumas marcas muito malandras e originais, o Evandro conversando com a literatura brasileira. O Evandro citando Oswald de Andrade, citando Drummond, enfim, algumas passagens ali falando do Brasil de forma muito, muito incisiva e carinhosa até. Aí a gente percebe, poxa, aqui é o momento em que a gente vê o Evandro um pouco. E que bom, né? Que bom que isso acontece.
Pode passar, por favor, Pedro. Bom, eu estabeleci aqui algumas brevíssimas passagens. Essa tela é justamente a que se refere ao carteiro Joseph Roulin, né, de 1888, ao que tudo indica, foi um amigo de Vincent. Até no filme que o Evandro nos indica, Com Amor, Van Gogh, a família do Roulin, né? Ele e o seu filho Armand, o Armand também, o Van Gogh faz um retrato dele. Eles participam ali da história e acabam, né? O Armand acaba realizando ali uma investigação sobre a morte do pintor, que de uns tempos para cá se levantou a hipótese de que ele não se suicidou, que ele foi vítima de um tiro, não se sabe se foi acidental e tudo mais. Então, eu destaquei aí a figura do Roulin como uma pessoa do povo. Mas é aquela questão, né? A gente tem aí... caramba, a gente tem uma visão aí diferente daquela dos comedores de batata, que o Van Gogh ele tenta ser, digamos assim, realista ao estilo Millet, um de seus mestres, vamos dizer assim, mas ele, mesmo dentro daquele realismo, ele faz algo de diferente, e agora já mergulhado nas influências que ele recebeu lá de Paris, e tendo contato com toda aquela geração, ele chamava os pintores de Petit Boulevard, o Grande Boulevard e Petit Boulevard. Então essa turma toda certamente ajudou também Van Gogh a ter essa visão sobre aquilo que ele deveria fazer. Ele não se rendendo totalmente ao impressionismo. Ele se aproximando muitas das vezes do Signac, por exemplo. Aquela questão do pontilhismo, divisionismo, Serrault também, enfim, os caras que estavam ali tentando estabelecer algo também de novidade dentro daquele movimento chamado impressionismo. E a gente vê essa figura do Roulin e a gente fica muito empolgado com essa condição do Van Gogh de ser aquilo que ele é, né? Ou seja, um estrangeiro dentro de todo aquele métier dos artistas ali, muitos deles na valorização da academia e por aí vai. Aí eu coloquei aí essa provocação, né, o eterno no transitório, que vem de um texto do Baudelaire sobre o Constantin Guy, pintor das multidões, segundo o próprio Baudelaire. Eu vejo muito isso no Van Gogh também, o modo como ele consegue captar o eterno na transitoriedade. Aí tem aí uma citação ipsiliteris do romance de Evandro Nascimento. O valor de um homem se mede pela capacidade de sentir o coletivo.
Esse é o desafio que me assombra e leva a desenhar e pintar. Como permanecer eu mesmo, estando o tempo todo solidário com os que sofrem sem razão? Padecer de fome, por falta de um teto todo seu, por carência de amor, quase sem esperança. São estágios por que passei, acreditando sempre que as coisas se resolveriam cedo ou tarde. O tempo do artista não é o mesmo das outras pessoas. Apostamos no que ainda não existe, com a certeza de que nosso trabalho dará vida ao que pulsa e que se encontra, por enquanto, em hibernação. Essa parte final da citação vai muito a calhar dentro daquela perspectiva que eu mencionei, das pérolas que são disseminadas ao longo do texto de Evandro Nascimento. Quando ele diz, Vincent, o tempo do artista não é o mesmo das outras pessoas. Pode parecer algo meio clichê, mas isso dentro da mente de um homem que estava vivendo as transformações. Ele não estava meramente observando, ele estava vivendo e contribuindo de fato com aquelas transformações. Então essa é uma constatação que eu destaco como fulcral aí dentro dessa ideia de eterno no transitório, a renitência do comum, o modo como esse banal, esse olhar, por exemplo, do Roland, essa perspectiva dele vestida de carteiro, que era a sua profissão, e o Van Gogh captando isso, registrando isso, é algo incrível e por si só equivale a muita novidade no mundo da arte, uma novidade que à sua época não foi valorizada. A gente sabe disso, segundo a lenda que se conta, o Van Gogh só vendeu um quadro em toda a sua existência. Pois eu queria até perguntar para o Evandro se isso corresponde com a realidade, eu acredito que sim. Pode passar aí, por favor, Pedro. Bom, chegamos numa imagem que não tem como a gente não mencionar, porque aí nós temos a Agostina Segatori. Eu considero como a grande musa do Van Gogh e de muitos outros pintores. Ela não pousou apenas para o Van Gogh, né? Mas o Van Gogh, nessa perspectiva dele querer se realizar enquanto um ser humano comum, já que ele via a sua função de pintor como um trabalho, ele também queria ter uma família, ele também tinha sonhos de amor, ele também queria ter uma companheira. E a Agostina Segatori foi, na minha visão, naquilo que a gente verifica aqui dos escritos, do diário, ela foi a que mais se aproximou e aquele relacionamento meio louco, aquele amor bandido, ela aparenta ser também um tanto malandra. Num dado momento ele perde algumas de suas pinturas que estavam expostas lá no restaurante dela, o Le Tambourin. Inclusive aí na pintura a gente verifica, né, as mesas no formato de um pandeiro, né, vai muito nessa linha. E eu também coloquei aí algumas passagens e sobretudo,
menciona o Vincent à procura de si, ele querendo se encontrar também através dessa possibilidade do amor que, ao que sabemos, sempre lhe foi negado, né? O que ele tinha era a questão carnal e tudo mais. O amor de uma mulher, pelo que a gente verifica no seu diário, é algo que talvez mais próximo disso foi a Segatória. Aí eu coloquei aí, ó, os modelos que escolhi, eu também aproveito para falar de outras coisas. Os modelos que escolhi até hoje vieram, em sua maioria, desse universo, que muitos preferem não ver. E é o que desejo dar a admirar, a existência em todas as suas precariedades, distantes do grand monde. Então, aí isso aqui tem tudo a ver com a imagem do Joseph Roulin, tem a ver com a Segatória, mas, sobremaneira, tem a ver com todas as figuras humanas que o Vincent retratou, pintou. Sempre nessa preocupação de encontrar, né, um diferencial, talvez, uma expressão, uma passagem visual que pudesse agregar um valor mundano que para ele era essencial. Aí nessa imagem ele fez um outro quadro também da Agostina, eu não cheguei a buscar para vocês não, mas é fácil encontrar na internet, mas eu prefiro esse, eu acho esse muito mais profundo, tem um quê existencial aí nesse olhar vago, e essa sombrinha depositada aí no banquinho lateral também é algo que deixa muito a indagação em aberto, né? Isso faz parte do ser Segatória. Muito profunda a imagem. Há uma maravilhosa identificação entre o pintor e suas figuras, ambos imersos numa paisagem que os ultrapassa. Isso também está na página 61. Isso vai muito ao encontro do que eu acabei de dizer sobre essa perspectiva do pintor também se encontrar, se buscar naquilo que está realizando em meio às suas tintas e pinceladas. O Marchand Tersteeg, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, sempre ele desejou me transformar num monstro grosseiro. Não percebe que a verdadeira delicadeza está em ficar próximo das pessoas comuns, entendendo seu modo de vida e absorvendo a alegria ou mesmo a tristeza que porventura experimento. Então essa passagem aí, ela por si só já diz muito. O Marchand Tersteeg foi uma figura, um patrão que ele teve quando ele trabalhou na sua juventude, ele chegou a trabalhar numa empresa de arte, né? Goupil e companhia, e essa figura aí meio que demonizou um pouco a existência do nosso Vincent, e ele muitas das vezes associa, né, a figura do Tersteeg pelo menos foi essa a percepção que eu tive, a figura do próprio pai também, tudo mais, né? Pode passar, o Pedro, por favor. Tomei a liberdade, eu fiquei muito curioso com a Segatória,
E eu tomei a liberdade de puxar essa imagem aí da internet. É um livro, eu não conheço o livro, tá, gente? Não li, fiquei até curioso, da autora Cristina Contilli, biografia aí da La Segatori. Aí tem a imagem dela, eu fiquei muito curioso com a imagem real dela, porque tem umas pinturas e tudo mais, o Corot fez uma pintura dela e tudo, então assim, mas eu fiquei curioso de saber como que ela era e eu cheguei nessa imagem. Então a gente tem aí o vislumbre da figura humana, né, da Agostina Segatori. Aí eu coloquei aí amor, mas a vida é um combate, porque na mesma dimensão em que Van Gogh tinha sonhos de amor, ele também tinha sonhos de permanência, seguir adiante. Ele não se deixou levar por dramas amorosos. Quando a Segatori desaparece de sua vida, ele segue adiante. Porque a vida é um combate. No mais profundo sentido da palavra. Aí eu separei essa passagem aí da página 109. Amor e negócios nem sempre se dão muito bem, mas La Segatori é muito especial. Me excita muitíssimo a ideia de juntarmos a forte atração que temos um pelo outro à venda dos crepons japoneses. Se o negócio der certo, será um trunfo para a nossa relação. Aliás, penso em fazer uma pintura vinculando a beleza estrangeira de minha amada à arte nipônica. Tudo a ver, o Sul e o Oriente estão sempre unidos em meu coração. Eu achei interessante trazer para vocês essa passagem, porque aqui a gente tem a menção aos crepons japoneses, que eles sempre, recorrentemente, vêm mencionando isso em sua escrita. Essa perspectiva é muito importante para ele como uma influência mesmo. E eu tenho para mim que isso se dá muito pelo fato de ser algo que vai numa oposição a tudo que então era feito na França pelos impressionistas, por exemplo. A gente pode pensar até no Gauguin, ele se interessa, o Vincent, ele se interessa pela pintura do Gauguin também, muito pelo traço e pela temática que se distancia dos temas recorrentes ali, do que era feito normalmente ali em Paris. E mais uma vez a gente vê a perspectiva da vontade dele de ir para o sul. Das poucas vezes que ele fala do Brasil, tem também essa coisa dos trópicos, de você ir para um lugar onde exista uma intensidade, um sol diferente, uma luminosidade diferente, cores diferentes, e a gente percebe isso no Vincent. E num determinado momento do caderno 2, a gente vê que ele já está ali dando adeus para Paris. Ele está ali, de fato, caminhando para o sul da França, que é o máximo que ele pode conseguir em termos de ir além. Então isso é uma questão muito importante que se estabelece aí no romance do Evandro também.
Eu tinha uma coisa para falar para vocês, mas eu pensei, é tanta coisa, né? Eu pensei e fugiu da minha cabeça, mas daqui a pouco eu me lembro. E tem a ver com essa perspectiva dele ir para o sul e tudo mais. Daqui a pouco eu me lembro. Enfim, pode passar, por favor, Pedro? Então, aí a gente chega nessa imagem aí, esse quadro que é um dos que eu mais amo, que é o Père Tanguy, né? O retrato de Père Tanguy, que ele pintou, quando a gente pesquisa, tem 1887 e 1888. Eu não sei se isso se deve a uma indefinição de datas mesmo, ou se ele foi na transição de um ano para outro que ele começou e terminou a pintura. Mas é uma figura muito importante também na vida do Van Gogh e de muitos outros pintores ali da época, da Paris ali, do impressionismo e tudo mais. A gente tem lá ele tinha uma loja e através dessa loja ele atendia lá os pintores e ele comercializava telas e cores e dentre os seus clientes a gente encontra a turma toda, né? O Monet, Renoir, o Cézanne, o Toulouse-Lautrec, o Pissarro, pai, filho, até mesmo Gauguin e o Van Gogh. O Van Gogh ele fala com muito carinho do Père Tanguy e esse quadro eu acho incrível porque a gente tem aí no fundo a menção a todo um contexto que o Van Gogh chama de japonerie, né? Ele fala dos crepons japoneses, que para ele é muito importante e que faz parte dessa. Ah, inclusive, tem como você voltar só um slide? Olha só, eu não sei se eu viajei muito na minha imaginação, mas atrás da figura da Segatori, eu vejo um crepom japonês. Eu não sei se eu estou muito já com a visão comprometida, mas eu acabei vendo isso aí quando olhei para nossa musa italiana. Pode voltar, por favor, lá ao Père Tanguy. Então a gente tem aí esse senhor, ele inclusive ele aparece também no filme lá do Com Amor, Van Gogh, né? Aí por que eu busquei essa imagem do Père Tanguy? Porque eu pensei assim, para falar do Evandro, eu tenho que botar uma imagem de um amigo do Van Gogh. Então eu coloquei a imagem do Père Tanguy, porque para mim o Evandro já é um super amigo do Van Gogh, na mesma escala do Père Tanguy. Aí eu coloquei, parafraseando Picasso, né? O Picasso que disse certa vez, pintar como que para possuir. Eu tomei a liberdade e coloquei, pensando na prosa do Evandro Nascimento, eu já estou quase terminando minha fala, tá, pessoal? Só deixando aqui registrado para vocês também participarem aí do bate-papo. Eu coloquei, escrever como que para sentir. Muito em sintonia com o nosso Humberto Caeiro lá do Pessoa também, sentir e criar. Aí no centro eu coloquei de início eu coloquei 2 menções, ao final mais 2 menções e no centro eu coloquei me sinto como o cisne de Baudelaire que reclama de Deus
na solidão de um pátio sem água, sonhando com seu lago natal. Sonho com as charnecas e dunas de minha Holanda. Zunder é só um quadro na parede da memória, mas como dói! Quando eu li isso, eu dei uma risada alto. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, o Evandro, ele realmente... O Evandro é incrível. Ele me pegou agora porque esse poema do Drummond é um dos que eu mais amo na vida. E ele fez uma transposição incrível aqui. Aí eu pensei, caramba, até onde vai, né? Os limites do escritor. Porque aqui o nosso querido Evandro, ele extravasa, né? Ele traz para nós toda uma dimensão de uma brasilidade, e ele faz com que a gente se identifique mais ainda com o nosso querido Vincent. Deixa eu ler para vocês a nota de rodapé que tem na página 16. Essa nota de rodapé, ela é incrível. Para quem tem o romance, está na página 16, está no início. A gente está ali tentando entender o que o Evandro está fazendo, a sua prosa ali, como que ele está organizando o seu romance e tudo mais. Aí, de repente, ele lança a seguinte observação, né? Nesse, como em casos subsequentes, os colchetes indicam trechos reconstituídos com dificuldade, interpretando-se o sentido geral da frase com o auxílio das poucas palavras legíveis, mas nem sempre foi possível decifrar a escrita, o que vem indicado por colchetes e reticências. Algumas vezes o parágrafo começa no meio, com minúscula, além de outros espaçamentos. Ocorre também o recurso à caixa alta, quando o diarista quis destacar termos ou expressões. Sabe no que eu pensei aqui? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. O nosso querido Evandro, ele dá um direcionamento aqui para nós, né? Ele, ao mesmo tempo em que ele ficcionaliza, ele também torna real a brincadeira que nós estamos abraçando. Eu achei esse recurso muito bacana. Na página 59, gente, e eu volto a dizer, já estou terminando, mas é porque eu acho que vale a pena a gente ler uns trechos do romance do Evandro aqui, para a gente poder comentar depois, né? Na página 59, ele diz assim, num determinado parágrafo, a despeito do conforto atual que a vida com Theo proporciona, ainda trago no corpo todas as marcas da peregrinação em busca, quem sabe, de mim mesmo. Fui professor e depois aprendiz de missionário convicto, mas tive rejeitado o atestado de qualificação. Se tivesse sido aceito, pensava em trabalhar numa missão na América do Sul, talvez no Brasil ou no Peru. Ainda bem que não deu certo. Minha atividade serviria apenas de suporte para os conquistadores europeus. Felizmente rompi com o cristianismo para desespero do pai Dorras, quando estava vivo. Então aqui a gente vê muito dessa brasilidade também, né? O Evandro nos aproximando afetivamente do Vincent. A gente sabe que talvez é aquela questão, né? O Evandro talvez ele nos esclareça acerca disso, mas
Aqui no romance existe uma certa insistência do Vincent com relação ao Brasil, com relação aos trópicos. Eu não sei se na vida real foi assim, mas aqui, de acordo com o que a gente abraça nesse testemunho, a coisa se torna muito, muito presente para o Vincent, essa vontade de querer ir além e conhecer outros lugares, dentre eles o nosso Brasil. Bom, eu vou pular essa nota de rodapé na página 74 e eu vou direto. E agora, para encerrar, eu vou direto para a página 130, que tem uma das passagens que eu acho de uma pungente beleza. E eu até perguntei para o Evandro, eu falei assim, Evandro, mas eu não consegui encontrar essa pintura que você descreve com tanta magnitude. O Evandro me disse, não, isso aí eu ficcionalizei, isso aí não aconteceu, não. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas tem tanta pintura do Van Gogh que se perdeu, então o Evandro ele se aproveita desse fato e cria para nós aqui um momento descritivo incrível, né? É o Van Gogh, é o Vincent se transformando em Van Gogh, mas ainda assim permanecendo como Vincent. De súbito estava espalhando pinceladas para todos os lados, em cores brilhantes, com total liberdade, e o desenho da paisagem nascia junto com a pintura, não a precedia. Nunca mais precisarei desenhar as figuras e os lugares a carvão para depois espalhar tinta por cima. Com meu punho, meu braço e meu corpo de artista, o ato de desenhar e o de pintar se casaram em definitivo. Não há retorno possível. Como no poema de Poe, o corvo dentro de mim diz: eu não falo francês, então aqui fica difícil para mim. Eu vou no Nevermore. Nevermore. Nunca mais serei o mesmo pintor de tons cinzas. Aí a gente pensa lá nos comedores de batata. O Vincent van Gogh, fiel seguidor da nobre tradição holandesa, acabou. Surgiu outro, ainda recém-nascido, herdeiro sem ressalvas apenas de Van der Meer e de Rembrandt, que muito ousaram em sua época. Então, gente, eu trouxe aqui, né, algumas considerações de leitor sobre este romance incrível. Este momento que eu acabei de ler foi muito importante para mim, porque eu estava diante do nascimento mesmo, estava diante de uma epifania clariciana, né, o Evandro? O Evandro, que é um pesquisador de Clarice também. Eu fiquei muito impactado com essa passagem e eu fiquei louco tentando encontrar essa imagem, mas aqui a ficção, o Vincent, numa determinada passagem, ele diz: nem tudo cabe numa folha de papel. Mas aqui a ficção deu conta, a folha de papel deu conta, porque o sublime surgiu com
com todas as suas forças. Né? Bom, eu teria mais algumas brevíssimas imagens para mostrar a vocês, mas eu prefiro parar por aqui e abrir espaço 7h30, abrir espaço agora, né, para uma conversa aí com vocês e com o próprio Evandro. Agradeço demais pela atenção. Evandro, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal. Me coloco à disposição também para conversar com vocês. E é isso. Obrigado, professor André. Não sei se o professor Evandro quer fazer algumas considerações antes da gente abrir para o público, ou se a gente abre já direto. Eu vou aguardar algum comentário do público e aí eu faço intervenção, tá bom? Tá, então, só antes de abrir, quem quiser já ir entrando na fila, pode usar aqui a ferramenta para levantar a mão, ou então escrever sua mensagem no chat. Só para avisar que agora eu vou colocar aqui no link o formulário para registrar a presença. Só precisa preencher aqueles que desejarem a emissão do certificado no final do ciclo, tá bem? Então, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade. A Glaucia apareceu aí na câmera. O Alisson, algum comentário? Evandro, a verdade, eu senti exatamente da mesma maneira. Na realidade, eu fui assim arrebatada pelo Vicent. Eu só conseguia distinguir que não era ele quando, de vez em quando, você dava aquela derrapada ali para o Brasil. Mas a maior parte do tempo, assim, para mim, ficou muito difícil até assim, tentar. Eu até confesso que chegou um momento que eu tentei assim, até buscar outras informações. Eu tenho em espanhol o livro também Cartas a Theo, que eu li assim, desde a minha juventude, né? Aí eu tentei buscar também na memória, eu também saí buscando as obras na internet, o que eu não tinha encontrado. Eu tenho um livro aqui com as obras, mas eu fiquei também meio doido, mas não tenho essa, entendeu? E eu sempre amei Van Gogh. Então, assim, a verdade é que o seu livro veio ao encontro, né, de algo que, para mim, já era um deleite, né? Só que, realmente, assim, o que aconteceu foi que, para ser sincera, até hoje eu acho que agora acabou. Eu perdi o liame entre, vamos dizer assim, a figura histórica e a figura que, para mim, é a real que você escreveu. Então, para mim, agora ficou o seu Vicent, para mim, passou a ser a figura real. Então, ficou difícil, né, de eu ter agora outra impressão. Tá, obrigado, André, pela leitura bastante atenta, atenciosa, generosa, né? Com bastante entusiasmo pelo texto escrito, que é sempre um prazer para o escritor, né? Antes de comentar o seu comentário, eu vou fazer só uma ressalva em relação a essa última colocação do André sobre essa passagem que ele leu, essa última passagem, né? E realmente é um dos momentos que eu mais gosto no livro, assim, foi um momento que eu realmente tive assim uma espécie de, tal como o próprio personagem, né? Na verdade, ele, como o André falou logo no início, ele rejeita o impressionismo. Desde que ele ouve falar, antes de chegar em Paris, o Theo manda uma carta em que ele fala do impressionismo, e ele, em princípio, não gosta do estilo, enfim, ele não reconhece o valor do impressionismo. Mas, à medida que ele vai vendo os quadros, que ele vai convivendo até com alguns artistas, ele vai se deixando, sem se dar conta, né? Isso é muito real no próprio Van Gogh, ele vai se impregnando, né? E esse momento que o André leu é um momento ficcional, porque isso não aparece na correspondência de fato, em que ele finalmente ele se rende à importância do impressionismo e aí ele começa a dialogar com a escola de igual para igual, abrindo para o que os críticos vão chamar de pós-impressionismo. Na verdade, Van Gogh, como Gauguin, como Signac, Seurat, já é uma geração que é considerada pós-impressionista, ou seja, que aprende com o impressionismo,
mas faz uma coisa diferente, né? Abre outras questões que não estavam no impressionismo, né? Então, esse momento realmente é um momento chave no livro, né, que pode realmente ter acontecido, mas ele não está registrado em carta. E há, sim, um quadro no livro a que eu me refiro, que pode ser encontrado com facilidade. Né? Na próxima aula, a gente traz esse quadro, que é Hortas em Montmartre. Né? Eu estou imaginando essa pintura, né, que ele está fazendo, que é um quadro extremamente, e não é mais impressionista, claramente ele tem características que vão além do impressionismo, né? É ele diante da paisagem, das hortas em Montmartre. Montmartre hoje é uma parte da cidade de Paris. Naquele momento era quase um subúrbio, né? Você tem uma roça ali, várias hortas, etc. E os moinhos, né, que são característicos. Um ou dois sobreviveu ao tempo, até hoje, né? Os turistas podem visitar. Mas era um lugar do Belvedere também, já de se ver a cidade de Paris do alto, né? Bom, então é esse momento que ele nomeou como epifania, que é realmente um deslumbramento e um reconhecimento de Van Gogh da importância dessa escola que ele estava rejeitando e que o Theo, seu irmão, que era marchand, já estava comercializando. O Theo já estava trabalhando com Renoir, por exemplo, ele vai trabalhar longamente com o Claude Monet. Em suma, então Van Gogh vai aprender, vai assimilar, mas como estrangeiro ele vai fazer outra coisa, ele vai transformar e levar adiante o impressionismo, né? E essa questão que você colocou, eu acho que é uma questão, eu achei interessante, né? Você dizer agora que não, o Van Gogh é o meu Van Gogh, né? Eu deixo muito claro, acho que desde o início, que realmente é uma leitura que eu faço do Van Gogh. É uma leitura muito fiel, porque eu li a correspondência, sobretudo, eu me dediquei, sobretudo, que é uma vasta correspondência, aos tomos finais dessa correspondência, que correspondem ao período de Paris, Arles, Saint-Rémy, que é o hospício, né, em que ele fica, e Auvers-sur-Oise, que é o subúrbio de Paris onde ele morre, né? Então, tem um lado, sim, que é muito filológico, né, que eu leio, estou impregnado de Van Gogh, mas mesmo esse lado filológico já é criativo. Né? Eu vou além, eu vou imaginando as cenas, eu parto do que ele diz, mas vou sempre transformando, e tem coisas que eu vou inserindo. Já me perguntaram, né, o que tem em Mel, o que tem em Van Gogh. Eu acho que ele é bastante fiel, num certo aspecto. Eu diria até que 70% do personagem são realmente Van Gogh. 20% talvez sejam meus. Estou criando aqui uma hipótese, né, de responsabilidade de minha. E tem 10% que é uma zona assim, sabe, indefinível, né? Que eu próprio não saberia, né? Há coisas que eu não lembro, de fato, né? Porque é uma atitude de criação. Há coisas que eu lembro claramente que eu inventei, né? E há coisas que se dissiparam na minha própria mente, né? Eu tenho dúvidas, né, às vezes, se realmente é Van Gogh ou não. Mas ele é bastante fiel, um retrato, sobretudo, assim, digamos, nunca fiel, raramente fiel literalmente, raramente eu cito literalmente, e quando eu cito literalmente é nas epígrafes. Né? As epígrafes elas são muito elucidativas do meu Van Gogh. Né? Então, eu fiz questão de colocar a epígrafe falando do Brasil. Né? Tá na epígrafe, ali é citação literal, né? É uma citação até maravilhosa, né? Que ele faz do Brasil. E, realmente, um dado que me surpreendeu na correspondência, eu apenas enfatizei, o Brasil está lá na correspondência, sobretudo porque ele conversa sobre os trópicos com Gauguin, quando Gauguin vai para Arles. Né? Gauguin tinha passado pelo Rio de Janeiro, Gauguin tinha morado no Peru quando adolescente, coisas que pouca gente fala. Todo mundo só fala Gauguin na Polinésia, Gauguin depois que ele sai de Paris, ele morre lá, né, nas colônias francesas do Oriente. Né? Gauguin ele tinha estado nas Américas, né, 2 vezes, pelo menos. Uma vez porque o pai morava no Peru, não? Provavelmente ele deve ter aprendido espanhol. Eu não sei porque eu nunca li a correspondência dele, mas eu tenho esses elementos biográficos. E antes de encontrar Van Gogh em Paris, ele tinha morado nas Antilhas para pintar. Ele tem pinturas dele nas Antilhas, não? Ou seja, no Caribe. Não? E um desses quadros que ele pinta no Caribe, o Van Gogh fica apaixonado, que são as negras. Não? Ele faz com que Theo adquira aquele quadro. Não?
Então, a influência tropical de Van Gogh vem muito, não exclusivamente, vem muito através do Gauguin, né? E quando ele parte para Arles, que é o sul da França, ele vai em busca da luz, a luz que ele não conhece, que ele vem do norte, né? Ele vem da Holanda. E ele realmente, né? Quem conhece, quem já foi ao norte da Europa, quem conhece o sul da França, mal comparando, é como chegar no Brasil, né? Sair lá do sul das Américas e chegar ao Brasil sem ter conhecido antes essa luminosidade. Então, a luz que invade os quadros de Van Gogh já tinha começado em Paris, essa luminosidade já tinha, mas em Arles ela vai explodir, ela vai realmente explodir. Aquele quadro que ele mostra do semeador já é em Arles, né? Já é depois de Paris, né? Ali claramente é o sol exuberante, etc, etc. Lembrando que o semeador é um tema, é um quadro de Millet, que é um dos seus mestres, mas o quadro de Millet, se você compara, é um quadro escuro, né? O semeador. E Van Gogh vai desenhar esse quadro várias vezes. Ele não é por acaso que ele aparece no romance, porque ele desenha, ele pinta. O semeador realmente é uma metáfora do pintor, né? O pintor é um semeador, né? Você vê que naquele quadro belíssimo que o André mostrou, ele está semeando cores, né? Não está semeando apenas sementes, né? Vegetais, ele está semeando cores, né? Ele está distribuindo luz, né? É como se a luz fosse realmente a sua tarefa, né? Então, é esse o Van Gogh que vai, né, quando ele... Por isso que eu me concentrei também nos 4 últimos anos. Na verdade, eu ia falar só sobre o período parisiense. Por que eu queria falar do período parisiense? Que é onde tem menos cartas. Ele escrevia a maior parte das cartas para Theo, seu irmão, que, como o André lembrou, o sustentava, né? O Van Gogh abandona os empregos, ele vai depender do irmão para sobreviver, né? E aí, quando ele chega a Paris, né, ele vai morar com o irmão, então, consequentemente, não tem cartas, tem pouquíssimas cartas, né, quando ele mora em Paris, porque ele está morando com o irmão, com o seu missivista, né? E aí eu achei interessante, como escritor, imaginar esse período em que não há quase cartas de Van Gogh. Só que eu fiquei tão apaixonado pela história de Van Gogh que aí eu fui até o final, né? Eu fui a Arles, eu fui a Saint-Rémy, e eu fui até o Auvers-sur-Oise, né? E eu conheci o Auvers-sur-Oise, que fica a meia hora de trem de Paris, que é um lugar belíssimo, né? Um vilarejo, né? Onde ele morre. E como o André lembrou, tem uma tese hoje em dia de que ele não teria se suicidado, não? Mas teria morrido por um descuido de um adolescente, né? Adolescente não, assim, um jovenzinho, um burguês parisiense, que andava com um revólver na cintura. E quase não havia... Se havia 2 revólveres em Auvers-sur-Oise, era muito. Tá? Então, há a hipótese que tenha sido um assassinato involuntário, não? Os últimos biógrafos, né, 2 americanos, levantaram bastante essa hipótese, mas eles não afirmam que não foi um suicídio. Eles apenas levantam vários elementos, testemunhos de época, que remetem até ao modo como a bala entrou, tem vários aspectos que põem em suspeita hoje o suicídio. E esse filme a que ele se referiu é o único que eu gosto. Por que é o único que eu gosto? É o único que não investe na mitologia de Van Gogh. Eu acho que um dos desastres da vida de Van Gogh foi que o cinema mitificou Van Gogh, né? Tudo que é dito no mito é verdade, mas Van Gogh é muito maior do que o mito. Van Gogh tem uma vida extraordinária que vai muito além do mito. Essas relações amorosas ninguém fala, não aparece mulher na cinematografia, praticamente nenhuma, né, na cinematografia de Van Gogh, não? Não aparece as verdadeiras amizades que ele tinha. Ele tinha o Bernard, que é um pintor de um jovenzinho, não? Que era super amigo. Tem um belíssimo testemunho no final, uma carta de Bernard falando do enterro de Van Gogh. É de você chorar. Está lá no cemitério de Auvers-sur-Oise, onde Van Gogh está enterrado. Assim, na entrada do cemitério tem essa carta, ele descrevendo para um amigo o enterro de Van Gogh. Não? Então, tem um lado de vivência de Van Gogh, é um boêmio, entendeu? Adorava prostitutas, tem uma namorada que é Segatori, tinha uma outra também na Holanda, entendeu? Foi apaixonado por uma burguesa que o rejeitou. Enfim, tem todo um lado assim, humano, de homem mesmo, né, de vivência humana, né? E outro lado, apesar de sua solidão, ele tinha amigos. Não? Ele era realmente muito solitário, mas ele tinha amigos. E quando ele vai embora de Paris, não?
tem uma carta linda de Theo dizendo, olha, as pessoas sentem falta dele, né? As pessoas davam flores para ele, ele pinta muitas flores em Paris porque as pessoas davam, né? Então, Van Gogh era uma pessoa difícil? Era. Mas, ao mesmo tempo, ele era capaz de ser amigos, entendeu? De ter amigos. Ele tinha um sonho de criar, mas aí eu nem vou falar muito, que já é a Arles, né? A questão da Casa Amarela, né? Deixa para o próximo encontro, né? Então, tem todo um lado que eu fui descobrir. Falante de várias línguas, entendeu? Ele lia inglês, ele escrevia em inglês. Ele escreve um terço da correspondência para Theo em francês, um francês exuberante, para quem não tem formação em francês. Ele aprendeu lendo, entendeu? E morando em Paris, mas muito pouco tempo, para o francês que ele domina. Né? Com muitos erros, você entende tudo. E é um vocabulário extremamente rico. Né? E são cartas longuíssimas, não é bilhetinho, não. Ele passa páginas e páginas teorizando sobre a arte, falando da vida, reclamando, brigando, etc. Né? Então, todo esse lado assim, que está muito, muito bem registrado nas cartas, o cinema ignora. Não? As biografias tradicionais ignoram. Então, fica todo mundo falando, o solitário doente que enlouqueceu e se suicidou. Gente, isso é de uma banalidade, entendeu? Mas de um reducionismo, não? E conhecendo muito poucos quadros, na verdade, né? Ele tem enfim, vários estilos de Van Gogh. Não existe um Van Gogh. A gente imagina um Van Gogh. Quando você começa a estudar, são vários estilos. Ele passou por vários estilos. Mesmo depois que ele está em Paris, ele vai mudando, ele vai transformando o próprio desenho, etc. Tá? Bom, mais alguma pergunta? Sim, a gente tem aqui uma intervenção do Alisson. Alisson? E aí, pessoal, boa noite. Oi, Iago. Tá me ouvindo bem? Sim. Joia. Ótimo. Você falou, Evandro, da ausência de cartas, né? Acho que é nessa lacuna aí que você meio que suplementa, né? Busca trazer a ficção a partir disso, né? A partir justamente dessa ausência, né? E começa a desfigurar essa figura aí que é, como você disse, tão retratada tão mitologicamente. Eu acho que eu só queria contribuir, professor André, e eu gostei bastante das suas leituras. A minha leitura do livro ela acaba sendo um pouco, não sei se, digamos, enviesada pela ótica do pesquisador da obra de Evandro, né? Então eu acabo lendo, fui ler, devorei o romance meio que através da percepção que eu busco encontrar, né, na literatura do Evandro. Mas eu acho que uma das principais coisas que me interessaram foi, primeiro, a estrutura, né, de diário. Então, que para mim remete a toda a obra do Evandro, né, que tem as insígnias das datas, né, estão lá muito bem marcadas e me trouxe muito ao Retrato Desnatural, que é o primeiro livro do Evandro, nessa estrutura fragmentária, né, e que eu acho que traduz muito do Van Gogh, né, esse fragmento, né, ele mesmo fala que cada autorretrato dele é um fragmento, né, dele, então acho que essa estrutura diarística, né, eu acho que é um pouco dessa fragmentação dele, ao mesmo tempo, por ser uma escrita de si, uma busca, né? Uma busca de si ali, e que, consequentemente, o próprio Evandro faz como autor artista aí, como ficcionista, através do outro, né? Então, eu vejo muito do Evandro ali, né? O Evandro ficcionista, o Evandro, a estrutura das obras dele, então tem muitos os temas, né, que perpassam ali, então tem muitas questões das plantas, né, então muita relação de Van Gogh com a paisagem, as metáforas, né, de planta, o próprio semeador, né, a própria de semear, então remete muito à questão das disseminações, então para mim é muito interessante, assim, justamente esse ponto aí que Evandro falou dos 80-20%. Acho que para mim o barato está justamente nessa coisa borrada, né? Da gente não conseguir saber o quanto ali é Van Gogh, o quanto que é Evandro, mas que são os dois, né? Ao mesmo tempo ali convivendo, né? Coexistindo nas páginas. Então eu gosto muito desse jogo. E eu também gosto muito de como, através do Van Gogh, eu acho que nas primeiras páginas dele ele escreve, né? Que sinto que se não tivesse me tornado pintor, seria com certeza escritor. E Evandro é o oposto disso, né? Evandro tem essa história, né, de ter começado, de ser um escritor, mas poderia ter sido um pintor inicialmente, né? Talvez. Então, acho que eu gosto desse duplo, né, que o Van Gogh acaba se tornando aí.
para a imagem de Evandro. E como ao longo, né, do livro, o personagem Van Gogh, né, e o Evandro falando através dele, fala muito sobre essa relação, né, da literatura com a pintura, né, com o pensamento, com a filosofia, né, e essas coisas estão meio borradas, né, e como a arte se integra com a paisagem, e vice-versa. Então, eu acho que esses temas, eles são os que mais me interessam mesmo, assim, no livro, né, e que, enfim, que eu acho que tocam de alguma forma em pontos que você tocou aí, André, que você acabou citando em algum momento. Sem dúvida. O Alisson, você tocou duas questões fundamentais, eu acho que na minha literatura, né? Cada vez mais eu estou convencido realmente que eu escrevo diários, né? Na verdade, diários em que eu estou na perspectiva do outro, não um diário penar o que eu estou sofrendo, etc., mas sempre na perspectiva do outro, né? Autoficção, sim. Uma alterficção, né? Foi um termo que eu inventei para isso que eu faço, né? E esse prazer realmente, né, cada vez maior de, mesmo quando eu estou escrevendo um conto, né, ter algo de diário ali, não só porque tem a data, mas porque realmente está muito próximo do que eu estou vivenciando naquele momento, ainda quando são coisas passadas, né? Então, esse jogo entre memória, né, de fatos remotos, etc., e o presente, que é o que me faz escrever. Eu acho que a questão é essa, né, de diarizar tudo, é porque só me interessa o passado porque ele está muito presente, não? Ou porque ele volta ao presente. Não? E aí a minha escrita vai nesse... não é um embate, é um embate amoroso, na verdade, é um enlace, né? Entre memória do outro, de Van Gogh, de quem quer que seja, de uma pessoa, de um amor, de uma amizade, né? E que eu ficcionalizo, às vezes, de maneira... Eu sempre estou escrevendo livro de contos, e em vários momentos você vê claramente que são pessoas, né, que eu conheci, algumas são nomeadas, e às vezes são personagens que eu próprio vou misturando com invenção e com realidade. Tá? Então, só confirmando o que você acabou de dizer, que eu acho que uma questão chave em tudo que eu escrevo e está muito claro aí. Né? E essa indecisão, né, e quando eu realmente decidi, eu queria fazer algo com Van Gogh, né? Aí eu não vou contar porque seria longo. E aí, quando eu comecei a ler a correspondência, eu não ia fazer um novo romance epistolar, né? Porque ele já fez. Né? A obra dele, eu considero as cartas uma obra, né? Uma obra literária de altíssimo nível. Né? Então, eu pensei no diário, mas eu só pude escrever esse diário porque eu escrevi em português. Eu seria incapaz de escrevê-lo em francês ou em outra língua. Não porque eu não domine o francês, não por isso, tá? Mas porque é tão bonito o francês dele, entende? Que é uma espécie de tradução. Eu só tive a coragem, né, de emular, para usar o termo que eu gosto tanto, o Van Gogh, porque era a minha língua, né? Então, sou eu, Evandro, escrevendo, né? Traduzindo Van Gogh, aí eu me senti em casa, né? Porque aí eu pude ousar, pude fazer um monte de coisas que qualquer escritor faz, né? E aí eu deitei e rolei, usando a vida dele, né? E estando muito próximo da vida dele, né? Então isso foi fundamental. E o último comentário é que realmente, né? Quer dizer, é uma posição inversa, né? Porque eu queria ser artista plástico quando adolescente, entro no mundo das letras, sou abduzido, né? Nessa expressão. Fui abduzido pela filosofia, pela literatura, e fico anos sem desenhar nada. E quando eu volto a desenhar, é com uma vontade imensa. Né? Então, eu usei realmente a figura do Van Gogh, que eu vi como um grande escritor, para mim, um dos maiores escritores da humanidade, e outro dado pouco conhecido, né? Ele escreve muito bem, ele escreve de uma maneira exuberante, tanto em holandês, pelo menos nas traduções que eu leio, quanto em francês. Né? E, ao mesmo tempo, ele é reconhecido como pintor, reconhecido pós-mortem, sobretudo. Então, eu me senti também próximo dele nesse sentido, né, de alguém que tem o desejo da imagem visual, né, e o desejo da escrita verbal, não? E que é muito, muito forte nele e também bastante ignorado. Todo mundo só pensa nele como um pintor, mas ele é um imenso escritor, como o André falou, com inúmeras referências literárias, né? Inglês, alemão, francês. Ele adorava os franceses. Né? No final da vida, ele está apaixonado por tudo. Ele lia, né? Os livros estavam sendo publicados, ele lia. Zola, Maupassant, etc, etc. Evandro, eu sei que você, assim, em parte até já começou a responder, mas assim, eu tinha
eu tenho essa pergunta já para te fazer há algum tempo, né? E não precisa responder até no dia de hoje, você pode até, se quiser responder, fazê-lo num outro dia, mas eu realmente queria entender melhor o que te motivou assim, a essa escrita tão profunda, tão real de alguma maneira, né? Quer dizer, assim, você a torna tão de alguma forma concreta, né? E até perguntar também se essa ligação que você viu dele com o Brasil, né? Nem que seja não sei se bem uma ligação, mas digamos uma aspiração, né? Se isso também de alguma forma motivou você, né? Eu acho que tem um dado, quando alguém escolhe um artista, um outro escritor, né? Agora está na moda escrever como Machado, como, em suma, Kafka, etc., inúmeros ficções assim, né? Eu acho que tem uma identificação muito forte. Agora, eu acho que o grande risco é você virar um epígono. Esse risco existe, né? No meu caso é mais difícil, né? Pela razão simples que, primeiro, é um pintor, né? E, segundo, é um pintor que não é reconhecido como escritor, né? Quer dizer, um dia, quando ele for realmente reconhecido pelo grande escritor que ele também foi, né? Talvez aí ocorra algum risco, entendeu? Mas, por enquanto, não, porque as pessoas só veem como pintor, pouca gente leu a correspondência imensa, né? O que você vê no Brasil são livros de bolso, coisas mínimas, né? Então, esse risco não corre. De qualquer maneira, eu não me senti esmagado pelo Van Gogh, né? Eu acho que o epígono ele acaba sendo, com o maior ou menor consciência, esmagado, né, pelo modelo que ele escolhe, né? Pelo contrário, eu me senti com completa liberdade, né, de entrar na vida de Van Gogh, sair, falar de coisas outras, né, citar Drummond, citar Oswald de Andrade, entendeu? Quer dizer, não literalmente, né, mas quem conhece sabe que eu estou citando, entendeu? Então, até eu comentei isso com a Fabiola, que é uma ex-aluna minha da UFES, do Espírito Santo, que ela ficou muito triste na parte, quando ela leu, da parte do asilo, do asilo, né, da loucura de Van Gogh. Nem aquele momento ele me deprimiu, né? Nem para falar do sofrimento dele, foi um personagem de uma leveza, sabe? Eu lidei realmente como... Não foi aquele fantasma pesado, era um amigo, não para usar a expressão, era um amigo, né? Alguém com quem eu estava dialogando, e só me dava alegria, entendeu? Foi muito prazeroso escrever sobre Van Gogh, muito. Mesmo no final, quando ele vai morrer, que eu, relendo, às vezes, realmente tem um tom muito melancólico, mas eu não fui tomado pela melancolia do personagem, de jeito nenhum. Né? Ele me deu só coisas boas. Eu aprendi muito, eu tive que estudar muito para escrever esse romance. Não foi só correspondência, eu importei livros, peguei coisas na internet. A bibliografia é imensa que eu tive que dominar para não falar besteira. Eu não queria falar qualquer bobagem sobre agora, eu queria coisas históricas, né? Então eu aprendi muito, né? Então aí aprender para mim é a tarefa fundamental da literatura, né? E passar adiante esse aprendizado via linguagem, entende? Então a motivação foi essa, uma paixão que eu tinha pelo personagem, mas que eu não queria que fosse uma paixão mimética, no sentido banal da palavra, uma mera imitação van Goghiana, com os clichês, entendeu? Eu poderia fazer um livro só da minha cabeça, do que eu já sabia, né? Repetindo, mas não me interessava. Realmente isso não me interessava. E aí é isso, eu fico feliz, né, em saber que você realmente foi impregnada, né, pelo meu Van Gogh. E é meu mesmo, é uma assinatura, e eu assumo, né, com as falhas que ela certamente tem, né, e com alguma qualidade que ela possa também ter. Né? É uma assinatura. Assina embaixo, né, como todo livro meu, tem uma assinatura, né, muito clara, muito nítida. A gente está chegando no final do nosso horário previsto. O Alisson tinha levantado a mão, né, o Alisson, para fazer mais um último comentário. Sim? Não, tranquilo, pode seguir, pode seguir. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Passar a palavra para... Eu deveria ter dito isso no início da apresentação, mas por força da emoção e do momento eu acabei me esquecendo. Mas eu falo agora, apesar de nós, no início a gente tinha mais participantes, mas agora a gente ainda tem 13 conosco aqui na sala. Inclusive gostaria de agradecer a presença da Cleide Celi, que é minha aluna daqui de Passos. Muito obrigado aí pela presença, Cleide, ela atendeu ao meu convite. Eu queria dizer o seguinte, a gente estava conversando, eu e Evandro, sobre
a possibilidade dele disponibilizar alguns livros dele. Porque o que acontece? O livro dele está muito caro na internet, está saindo R$100, R$140 e tudo mais. E ele tem uma quantidade na casa dele, e ele teve a ideia de, para quem quiser comprar e tudo, aí entra em contato com o Pedro através do e-mail aí da Casa Dirce, que ele depois pode cuidar disso, e ele venderia por um preço bem módico, né, bem camarada, que eu acho que ele também está interessado em divulgar a obra dele, e é interessante a gente comprar o livro dele, porque futuramente o livro dele vai valer muito dinheiro. Então, porque vai acabar, a edição vai acabar, né? Então, quem tiver o exemplar vai se dar bem. Então é isso, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz pelo convite aí do Evandro, espero ter contribuído aí com a minha leitura e fiquei empolgado também com as observações do Wallison, da Glauce, e com a atenção de todo mundo. Então na próxima semana nós estaremos aqui novamente para continuar aí a percorrer, né, a vida desse homem tão interessante que foi o Vincent, e mesmo sendo o Vincent do Evandro, ainda assim é o Vincent. E vamos partir agora para a perspectiva do seu contato com o sul da França e tudo o que lá aconteceu, que também é muito interessante. Então é isso. Obrigado, André. Obrigado a todos os participantes e obrigado, Pedro. Tá? E obrigado à Casa Dirce Cortesida. Né? Esse é um evento da Casa Dirce, né? A João César e todo o grupo aí da Casa Dirce Cortesida. Tá? Até semana que vem, então. Obrigado também ao Pedro pelo auxílio luxuoso aí, se não fosse ele, né, Pedro? Eu agradeço muito a participação de todos, a presença do professor Evandro, do professor André aqui com a gente. Lembro todos que na semana que vem, no mesmo horário, a gente vai ter o nosso segundo encontro. O link utilizado para entrar é o mesmo, que já está lá no e-mail, então salvem aquele link para utilizar na semana que vem e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até o próximo encontro, pessoal. Boa noite. Até a próxima.